Olá, bom dia, boa tarde, boa noite novamente, pessoas do Filover, para mais um vídeo. E obviamente, feliz ano novo, nosso primeiro vídeo do ano. Isso aqui está sendo, como sempre e de costume, sendo gravado no nosso Discord, com pessoas assistindo ao vivo, onde elas podem fazer perguntas no final. E se você se interessa por esses assuntos, eu recomendo que você entre na nossa comunidade, já dando meu anúncio aqui de início. E hoje a gente vai falar de um assunto que pode soar meio macabro. E como sempre, como de costume, vou cuspir minhas ideias aqui, sem muita enrolação no começo. Que raios? O que é que eu quero dizer com peste negra psicológica, com praga psicológica? O que é isso? Bem, eu não sei se vocês conhecem esse padrão, mas literalmente a cada século, no ano 20, acontece uma espécie de praga que assola a humanidade de alguma forma ou outra. E eu tô literalmente aqui tentando mostrar pra vocês uma verdade histórica, um fato histórico. E a gente obviamente teve a pandemia do Covid em 2020, só que eu posso dizer assim, o Covid, ele não acabou. Talvez você diga, ele não acabou, as pessoas ainda pegam, sendo que não tá como antes, a quarentena já acabou. Sendo que eu argumento que não acabou. Eu acho que a praga continua. Porque o coronavírus não é o que você pensa que ele é. E outra coisa, antes da gente realmente avançar, toda sociedade que passou por uma praga desse tipo, ela aconteceu porque essa sociedade tinha um ponto cego. E é como se essa sociedade não conhecesse aquela ameaça. A ameaça se torna invisível. E porque ela é invisível, ela é capaz de permear todas as camadinhas escondidas da sociedade, sem ninguém perceber. E é por isso que eu estou tentando iluminar luz nesse assunto aqui, para que você não seja cego do que eu acredito que está acontecendo. Então, sem mais delongas, a praga negra, a peste negra psicológica. E não, a pandemia, o coronavírus não acabaram. Mas eu não estou falando de um vírus físico, eu estou falando de um vírus mental. Eu estou falando de um vírus que existe para manter você isolado dentro de casa, evitando contato humano. Eu estou falando de um vírus e de vários vírus e germes que existem para arrancar emoções de você, que existem para fazer você sentir raiva, se sentir solitário, se sentir preguiçoso e todo tipo de emoção. Eu tô falando que a gente vive uma praga de doenças mentais e esse é o nosso ponto cego. A gente tem um ponto cego enorme em direção à nossa psicologia. A gente não tem nem conceito de higiene mental. Naquela época antiga que aconteceu a peste negra e outros tipos de gripes, como a gripe espanhola, eles não tinham conceitos muito bem desenvolvidos de higiene. Não tinha essa ideia de lavar a mão, não tinha ideia de você fazer quarentena. Então, onde eu quero chegar? A gente não tem esses conceitos de higiene mental para psicologia, para saúde mental. Tá desenvolvendo, tá no meio de desenvolver, mas não tem. E se torna uma descoberta, um assunto tão recente, de certa forma, que a gente não faz nem ideia. Você pode cair na ideia errada de que parece que a gente tem sim higiene mental, mas é muito primitiva a nossa higiene mental, muito mesmo. Existem métodos de manter a sua mente saudável que algumas sociedades antigas conheciam e tribos também, que a gente esqueceu completamente. A gente negligenciou a realidade mental e psicológica das pessoas, causando uma onda de problemas mentais e solidão, né? E não é um segredo que se você olhar os gráficos, você vê que a quantidade de depressão, ansiedade, pânico e seja lá mais quais problemas mentais uma pessoa sofre aumentaram com os anos. E dá pra dizer que triplicou alguns deles. E tudo isso porque o vetor pelo qual esses vírus utilizam para se transmitir de hospedeiro para hospedeiro é a tecnologia. Higiene mental. Uma das coisas que eu quero falar nesse vídeo aqui, porque ele não vai ser muito técnico, até porque existe todo um estudo aqui por trás disso, mas eu não quero trazer o estudo técnico, é que você precisa desenvolver uma imunidade memética contra esses vírus. Porque constantemente você vai ser bombardeado com notícias ruins, treta,
com isca emocional, coisas tristes, coisas fofas, coisas felizes. Todas essas coisas querendo uma coisa sua atenção, sua energia. Então, você precisa começar a filtrar aquilo que você se expõe. Porque, como qualquer doença, você não pode simplesmente se expor para ela sem nenhuma proteção ou ficar se expondo toda hora e depois se estranhar porque você está infectado. Obviamente, muitas dessas coisas causam solidão na gente. Elas deixam a gente sozinho, deixam a gente preso dentro de casa. E outra coisa que eu vou argumentar sobre o nosso futuro, porque isso é uma coisa do futuro, vai acontecer nos próximos anos. E eu estimo que mais ou menos até o meio de 2030 e pouco, que a gente está no inverno. A gente está numa época de frio, numa época de escuro, uma época de problemas mesmo, de crise. Nesse vídeo aqui, eu quero ilustrar para vocês alguns dos princípios e conselhos pelos quais vocês podem utilizar para poder lidar com a crise, para poder lidar com a solidão, para poder lidar com os problemas que vêm com todas essas formas de sabotagem mental e psicológica. Porque o legal da época de hoje é que a gente tem tecnologia pra caramba, a gente tem muita criatividade, muita possibilidade de criação com o nosso poder tecnológico, mas a gente também tem muita sabotagem, muita distração. Afinal, você tem acesso à maior biblioteca da humanidade, você tem acesso a qualquer conhecimento que você quiser, no alcance dos seus dedos. E mesmo assim, a maioria da gente escolhe ficar fazendo o quê? Vendo compilado de Family Guy no TikTok. É sério isso? Então, apesar de eu ter trazido para cá termos muito escuros, termos muito deprimentes como crise, inverno, frio, essas coisas, isso aqui não é uma mensagem de desespero e a minha última intenção é fazer você se sentir mal ou desesperado. Entendam que sim, vai ser um inverno longo, vai ser um inverno não muito tempestuoso, porque com tempestuoso seriam tipo grandes acontecimentos, grandes crises, batalhas. Eu tô falando sobre algo mais longo e algo mais... Eu esqueci a palavra. É algo que dura, basicamente, mas não é tão intenso assim. Porque muitos dos nossos ânimos humanos estão sendo contidos pela tecnologia. Mas há o perigo. Uma coisa se transforma no oposto se for pressionada demais. Quanto tempo a gente aguenta ficar isolado? Quanto tempo a gente aguenta ficar no mundo ilusório e virtual? Quanto tempo a gente aguenta o abuso que as autoridades causam? A loucura é algo raro nos indivíduos, mas é a regra em grupos, partidos e povos. Como eu disse, a gente está no inverno, a gente possui ciclos de tempo. Se você ainda não entendeu, a história é uma coisa circular. O passado ele se repete toda hora, por vários motivos. Como eu disse, não é técnico, não vou explicar a fundo o porquê, mas a gente está num tempo difícil. Isso começou mais ou menos em 2010, 2011, no máximo 2014. Se você fizer uma análise histórica do Brasil, eu gostaria até de agradecer a um escritor anônimo que fez essa análise por mim e salvou muito trabalho. Mas enfim, a gente está no inverno. E o nosso inverno, o de hoje, ele não vai ser como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Muitas coisas mudaram. É possível que a gente veja fome. No Brasil, se houver fome, seria por causa da falta de dinheiro, porque já há, mas eu digo fome em um nível tipo que afeta todo mundo. E é possível que existam conflitos no Brasil em relação à economia, em relação a literalmente ter dinheiro para sobreviver. Pessoas saqueando, pessoas vandalizando e roubo, coisas assim, né? Em uma larga escala. É muito difícil prever o futuro, é muito difícil dizer o que vai acontecer. Tudo que a gente pode dizer é que a gente está numa época histórica de crise e que se você não prestar atenção nisso, você pode estar
se tornando ignorante, se sabotando em direção ao seu futuro, sem entender a situação que a gente está. As gerações mais velhas que têm sequer alguma memória da Guerra Mundial ou das crises que o Brasil passou, elas já estão morrendo, elas têm vagas memórias. As pessoas mais jovens de hoje, adultos, não têm noção de o que é uma crise. Esses ciclos do tempo, eles duram de cerca de mais ou menos 20 a 25 anos, que é mais ou menos o tempo que uma idade, que um estágio da vida de uma pessoa dura. Então a juventude de uma pessoa dura 20 a 25 anos. A vida adulta dura de 20 a 25 anos. A meia-idade e depois a vida do idoso, né? Por que a gente escolhe essa unidade de medida e por que ela é tão relevante? Porque é nessas idades em que você vê uma mudança de expectativa social. Não só isso, é nessas mudanças de idade que uma pessoa ascende ao poder na sociedade e tem efeito sobre ela. Então, como você pode ver no quadrinho à direita, se você estiver assistindo isso em vez de ouvindo, uma pessoa que ela nasceu em tempos difíceis e se torna adulta, ela vai ter memórias desses tempos difíceis e vai se tornar um adulto mais, qual é a palavra? Que procura segurança. Porque você passou por tempos difíceis, você é mais paranoico em relação ao mundo. Você pensa que o mundo é um lugar ruim, perigoso e tem que ser protegido. E se você foi criado em tempos bons, você vai tender a se tornar um adulto bem mais liberal, bem mais tipo, não tem perigo, tá tudo bem, pode fazer o que quiser, entende? Eles tendem a se tornar pais menos restritivos. Então, a gente tem que entender que a história acontece nesses ciclos, apesar de que essas ideias nem sempre vão ser levadas a sério. Então, é isso? É o fim? Será que a gente tá ferrado? Será que vai acontecer algum grande conflito? Não tem como saber exatamente, né? E eu digo que não, como eu falei. Isso aqui não é um vídeo de desespero. Isso aqui não é um vídeo pra você sair pensando, fudeu, pronto, acabou, a gente tá fudido, o mundo tá caindo. A gente um dos maiores perigos é o desespero, literalmente, porque você acha que as coisas acabaram, que nada mais vale a pena e que não adianta tentar. Eu tô aqui pra dizer o contrário, eu tô aqui pra dizer que apesar da gente estar em tempos difíceis, historicamente falando, a gente ainda consegue voltar, porque o inverno sempre se torna primavera, alguma hora. É um ciclo. O sol sempre nasce, depois que ele se põe e uma longa noite acontece. Então, como é que vocês podem pensar no futuro de vocês? Como é que vocês podem garantir que vocês vão surfar bem nesse inverno? Porque no final do dia não existe uma crise onde todo mundo sai perdendo. Tipo, todo mundo é afetado, sim. Sendo que algumas pessoas surfam no topo das crises, algumas pessoas lucram com crises. Até durante a quarentena e a pandemia teve pessoas que se beneficiaram disso e saíram em cima da onda. Enquanto a onda esmagava, afogava alguns, outros estavam em cima surfando assim no topo. E você quer ser assim, você quer ser o que sai no topo na história. A maioria das pessoas não percebe que a gente está vivendo a história agora, só que não parece histórico. Só que agora está acontecendo a história. Isso vai ser o passado alguma hora. Quais são alguns princípios que eu acredito que são relevantes para que você siga durante esse período, que vai durar ainda mais uns 10 anos por aí, em torno? Primeiro, seja confiável, faça seu dever de casa, faça seus deveres. Eu não consigo enfasar o quão importante é que você seja uma pessoa dependível ou confiável. Uma pessoa que não cumpre a sua palavra não pode ser confiada. É bizarro como no mundo profissional as pessoas são forçadas a se tornarem paranoicas e checarem você constantemente para saber se você realmente é uma pessoa que está falando de verdade ou se você está mentindo para se fazer parecer melhor ou mais competente. Porque, é claro, quando se trata de avaliar a competência de uma pessoa, ela sempre vai dizer que ela é boa, claro, todo mundo se avalia bem. E eu quero que você seja honesto consigo mesmo.
no que você é realmente bom. Quanto esforço você realmente colocou nas coisas para dizer que é bom nelas? Você realmente faz alguma diferença? Você é realmente confiável e faz a sua tarefa de forma rígida, ou não rígida, mas assídua? Você é responsável? Ou você prefere criar ilusões de ser competente? É bizarro o efeito que ser confiável causa. Quando você vai para uma área de trabalho onde a maioria dos profissionais são incompetentes e você é o único competente, todo mundo vai ir na sua direção, percebe, aquela pessoa sabe o que ela está fazendo, ele tem experiência concreta, ele não cai nas ilusões dos textos, dos livros, sem nenhuma experiência fixa e concreta. Seja antifrágil, sem vitimismo. De novo, como eu falei, não caia ao desespero. Não pense que só porque a gente está em tempos ruins de inverno, você é obrigado a cair e ficar na lama. Nesses tempos, as pessoas que estão chegando na vida adulta serão a geração necessária para poder sair desses tempos. Assim como na Segunda Guerra Mundial, os garotos que estavam se alistando para o exército, eles eram parte da geração que ia mudar os tempos, que ia lutar a Segunda Guerra Mundial e ganhar todas aquelas memórias de tempos assustadores e ruins. Porque a primeira fase adulta de uma pessoa é onde ela ganha algum tipo de poder sobre o mundo, no sentido de mãos na massa. As pessoas que estão acima de 25 anos, em média, são as que mais tendem a agir sobre o mundo como trabalhadores e escravos. Tipo, escravos mandados. Alguém acima deles, na meia-idade, está mandando neles. E se você faz parte da geração que trabalha, que luta com os problemas da vida atual, você não pode se dar o luxo de ser frágil, de ser uma vítima, de ser vitimizado. Ninguém quer ser vitimizado no final do dia. E se você não é parte dessa geração que está trabalhando, se você é mais novo e você cresce em tempos difíceis como um jovem, a arte é o seu caminho. Literalmente a arte consola. E em tempos tristes, você vê que o mundo adulto ele está sofrendo de coisas ruins, você precisa se tornar uma fonte de consolo, uma fonte de sabedoria espiritual. E terceiro, surfe na onda, oportunismo. Reconheça oportunidades. Só porque a gente está numa crise não significa que não existam oportunidades de crescimento ou de sair na frente. Oportunidades estão em toda parte. Os melhores artistas, nas suas piores fases, foram quando eles fizeram as obras mais bonitas muitas vezes. Então não há desculpa para você dizer, não tem jeito, não tem como. Não, tem jeito sim, sempre tem. Sempre, se há uma vontade, há um caminho. Então, analise a onda que está chegando do futuro ao passado e encontre as oportunidades. Qual é a crista da onda? Onde é que eu posso surfar ali no tempo para chegar onde eu quero? Ou não onde eu quero, mas no que eu preciso chegar e no que eu posso chegar. E quarto, se apoie em fundações sólidas. Onde você está se apoiando? No que você confia? Falando no que você confia, esses ciclos do tempo, eles também podem ser medidos pelo quanto as pessoas confiam nas autoridades. Se tem qualquer coisa que a pandemia provou, foi que as autoridades não estão prontas para lidar com os conflitos que a sociedade, que a natureza e que o mundo pode trazer. E é normal. O inverno acontece quando a gente percebe que os profissionais, as autoridades, as instituições não são competentes, não são capazes de lidar. Porque tem corrupção, porque tem engano. As pessoas mentem para você toda hora. As mentiras, elas propagam a si mesmas. Por isso seja confiável. Porque em tempos de inverno existe muita desconfiança, muita paranoia. As pessoas não confiam nas outras. A gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. As notícias são tendenciosas. Então, quais são suas fundações? Você é alguém que lê bastante? Você se apoia na sua experiência? Você tende a cair em mentiras faladas? Você reconhece mentiras que se autopropagam? As deficiências de um homem são tomadas de sua época. As suas virtudes e grandezas pertencem a ele mesmo.
fazendo referência a tudo que eu falei aqui, a sua época não é das melhores. Sinto lhe dizer isso. Mas significa que você tem a oportunidade de se tornar alguém. Alguém que ajuda. Alguém grande. E para gerações mais novas, uma última mensagem disso aqui. Vocês são como o herói que está tentando ser constantemente engolido pelo monstro. Vocês têm que compreender que esses vírus, essas ameaças que vocês sofrem, muitas vezes são monstros tentando engolir vocês. O TikTok, o Instagram, o Facebook, o X, Twitter, sei lá. Todos eles querem encapsular a atenção de vocês ali, por várias horas sem parar. Quando você percebe, passou horas e você nem tinha percebido. Porque são monstros que querem engolir vocês e manter vocês dormentes, manter vocês zumbificados, confortáveiszinhos na barriga deles. E de novo vocês escapam da barriga desses monstros se vocês querem ter sucesso. Não tenham medo de se levantar de novo, de tentar de novo, de escapar de novo quando vocês forem engolidos e capturados. Porque, como eu disse, a gente está cheio de sabotagem, cheio de monstros tentando engolir vocês toda hora. Mas vocês conseguem escapar, de novo e de novo. Aqui estão, na imagem, se você está assistindo, uma bibliografia do que eu acredito ser importante para, se você quer realmente ler sobre o que foi discutido aqui. Não tem todos os livros, mas são os 3 mais principais que eu acredito. Eu vou falar eles para caso você esteja ouvindo isso. As Leis da Natureza Humana, de Robert Greene, Ion, de Jung, e The Fourth Turning, e o segundo livro do Fourth Turning, mas enfim. A gente vai deixar a maioria das bibliografias que a gente achar relevante na descrição, e a gente está chegando no final dessa aula. Eu espero que eu tenha resumido tudo, que eu tenha deixado bem direto, bem claro, bem fácil de entender, e pode ter sido muita informação, então por isso a gente está chegando na área de perguntas, e o final disso aqui. Então, se você tem perguntas, você pode começar a mandar no chat de perguntas e eu respondo sobre esse assunto. Tá, o Incógnito está perguntando. A arte não só... Eu não sei se está perguntando na verdade, enfim. A arte não somente consola, como abre a oportunidade de uma possível mudança futura, dado que muito do que ocorre na história ocorre antes do imaginário e é transplantado às obras de arte. Você falou bem, sim, eu concordo. A arte ela faz muitas coisas, é uma coisa bem espiritual, na verdade. As pessoas mais jovens que nasceram depois de 2005, por aí, elas estão basicamente crescendo em tempos difíceis, vendo os adultos reclamando de tempos difíceis, e a única forma que elas têm de lidar com isso é através de arte, porque elas não têm mão na massa ainda, elas ainda estão estudando, ainda estão na escola, porque a expectativa social diz para elas fazerem isso. Estamos começando o nosso ano bem, né? 2024, com uma previsão do futuro ruim. Mas assim, é o que é, né? Aquela filosofia lá do é o que é, estoicismo. A gente vive por esses tempos difíceis e se torna boas pessoas, pessoas grandiosas. Se quiser, o Incógnito disse que seria legal saber onde está a análise desse anônimo que confirma. Se quiser, eu deixo na descrição desse vídeo. Aí vocês podem ler essa análise. Ela não é tão longa não, é só pegando os conceitos que são descritos no livro do The Fourth Turning e analisando o Brasil, a história do Brasil. E eu estou fazendo afirmações históricas aqui. Historicamente, a gente está em tempo de crise no Brasil. Toda essa desconfiança, todo esse ressentimento, ele explode alguma hora, em alguma coisa. É muito caótico, é muito instável e é difícil prever o futuro. Mas dá para encontrar padrões. Acho que é isso de perguntas, não parece que ninguém tem mais algo para perguntar. E essa aqui foi uma aula mais acelerada. Se você gostou do conteúdo, se você achar útil, perguntas é no chat de perguntas, não nesse chat aí. Enfim. Talvez alguém tenha mais uma pergunta. Você poderia dar mais exemplos de como a pessoa é contaminada na internet?
Ah, ok. É quando você baixa uma mídia social, uma rede social, até o YouTube, e aí o algoritmo te recomenda coisas que são puro cocô, pura lama. Ela é tipo a lama da internet, muitas vezes. Coisas que apelam aos seus desejos mais baixos, aos seus impulsos mais baixos, em vez de uma ferramenta, uma coisa maior, uma coisa que serve para um propósito mais virtuoso. Então, pensa, por exemplo, em live de NPC. Pensa em compilados de Family Guy. Pensa em o que seria um conteúdo ruim. Uma banheira de Nutella é um bom exemplo. Tá literalmente saciando os nossos desejos mais baixos. Obviamente, apelo à coisa sexual também. A internet, ela mostra muito da natureza humana. Ela é uma expressão dos nossos impulsos. Ela libera nossos desejos a se manifestarem sem muita censura, porque não tem consequências. Mas você ser contaminado seria tipo você receber notícias tristes, notícias ruins, ou você escolher fazer algo por causa de uma coisa que a internet te mostrou. Por exemplo, eu vou assistir aquele filme porque tem um bichinho fofinho. O bichinho fofinho é uma estratégia para fazer você assistir o filme ou a série, ou sei lá o que. Fofura é extremamente efetivo. Eu vou complementar isso aqui para quem realmente fica bem até o final, porque eu tava debatendo comigo mesmo se eu queria falar isso aqui nesse vídeo ou não, mas a gente está passando por outra mudança histórica que eu não tenho muita propriedade para falar sobre, mas é sobre astrologia e sobre a mudança para a Era de Aquários. A gente estava na Era de Peixes e a gente está numa transição para a Era de Aquários. E um dos símbolos mais prevalentes de Aquários é a fofura, é os olhinhos grandões que brilham. Então por isso o gatinho é um símbolo de Aquários nesse sentido. Se você não entendeu ainda, eu gosto bastante de gatinhos, né, vendo esse canal. Acho que acabaram as perguntas, né? Assim, só para dar mais um exemplo de contaminado pela estupidez, contaminado por burrice, crenças falsas, crenças mitológicas. Muito do que você vê nas notícias, não importa se é real ou não, se aconteceu na vida real ou não, é mitologia, porque não afeta a sua vida pessoal. Quem liga se pisaram na lua ou não, vai afetar a sua vida pessoal? É interessante, mas você não deveria deixar isso contaminar tanto a sua vida a ponto de você centrar a sua vida em torno de crenças e coisas que não importam, que não afetam você. Sai de casa, vai tocar na grama, que nem aquele bichinho girando no GIF que tinha aparecido antes. Vai apreciar a natureza. A internet tem muito barulho, muita gente falando. Toda hora, toda hora. E eu não sou exceção. Aí, ó, como incógnito ele botou muito bem aqui. Estou muito preocupado com a guerra na Palestina. Cleide Osvaldo Nunes, Chique Chique, Bahia. Então, mano, que tal se preocupar com sua vida? Com o seu futuro? Eu vou mencionar aqui a globalização. Ela fez com que essas crises históricas acontecessem no nível global. Desde a Guerra Mundial, tipo, como tá todo mundo muito conectado, de certa forma sim, até uma guerra ali do outro lado do mundo afeta você. Mas é de forma bem indireta, tipo no preço da gasolina, por exemplo. É muito indireto. Então, nem importa se preocupar, porque mesmo que você se preocupe, como é que você vai mudar o resultado? Você está fazendo alguma ação concreta para mudar o resultado? Se você vê notícias sobre a corrupção no Brasil, quais ações concretas você está tomando para mudar a corrupção no Brasil? Se é só ficar com raiva, então não muda nada. Tipo, a raiva ela serve para fazer mudanças. Se você não está canalizando isso em nenhuma ação concreta para mudar o mundo, para melhorar
ele para mudar as pessoas, do que adianta. E obviamente, se você tem uma teoria, se você é um intelectual de verdade, esquece a academia, vai pro YouTube e posta suas teorias, porque alguém vai literalmente ver você falando e vai dizer: essa pessoa faz sentido, caramba. Lembra que eu falei que o inverno acontece quando a confiança nas instituições acaba? Essa confiança acaba porque as instituições lentamente se corrompem. E isso não exclui as instituições educacionais. A nossa educação globalmente está uma droga. E sem falar de um processo histórico imenso que acontece há mais de 200 anos sobre como a nossa educação ela existe para criar drones de fábrica em vez de pensadores, em vez de trabalhadores efetivos. Seriam trabalhadores escravos. Se você realmente está sério sobre resolver problemas, sobre ser útil, sobre fazer a diferença, você não procura a aprovação de acadêmicos que são mente fechada, não tem curiosidade nenhuma para descobrir coisas novas. E pessoas que estão no poder e querem manter o status quo, e não querem desenvolvimento tecnológico, não querem avanço e progresso da humanidade, porque isso é desvantajoso para elas, elas têm que se atualizar, e elas não querem que as regras do jogo mudem, porque senão dá trabalho, tem que reaprender, tem que se refazer, renascer, dá muito trabalho. Eu vou deixar vocês com tudo isso aqui, porque eu só tenho muita bomba na seção de perguntas. Alguém tem mais alguma? Agora me parece que ninguém mais tem perguntas, então a gente chegou no fim. Agora que esse vídeo foi bem rápido, enfim. Falou, gente. Se você gostou do conteúdo, se você achou isso aqui útil, se você achou que isso te iluminou, te ajudou de alguma forma, se inscreva, dê um like, compartilhe se você acha que alguém precisa ver isso. E tchau, gente. Tenha um bom ano novo, viu?